Gravando. Pessoal, essa parte aqui de construção de gráfico, de usar o GeoGebra como auxiliar, né? Até para, eu vou montar o gráfico de uma função, quero ver se eu fiz direitinho. Você usa lá o GeoGebra, você consegue ter o formato mais preciso do gráfico, analisar como é que ele está. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, qual que é a finalidade do gráfico, né? Ele é uma maneira visual de enxergar o que está acontecendo com a função, certo? A gente enxerga o comportamento da função, certo? Então, uma das utilidades principais dele é isso, analisar, enxergar e encontrar coisas nele, tá? Então, por isso que esse tópico aqui chama obtendo informações a partir do gráfico de uma função, certo? Então, eu peguei um exemplozinho aqui, ó. A função t, deixa eu pôr ele aqui, ó. Tanto que na hora que eu fui digitar ficou faltando um pedacinho da questão, eu tenho que arrumar isso daí. Aqui, ó. A função t, representada graficamente abaixo, indica a temperatura em graus Fahrenheit, tá? Por que está em graus Fahrenheit? Porque eu estou utilizando um livro, acho que eu mostrei para vocês, que está em espanhol, tá? Eu fui procurar livro em português, essas coisas. Alguns livros eu não achei incompletos e por aí vai, então eu fui caçando coisas além. Então eu achei um livro em espanhol que eu achei bem bacana para a gente poder estudar. Então eu fui pegando bastante exercício dele, tanto que aquele exercício do capítulo 3 lá, do raio da pupila, essas coisas eu peguei dele, tá? Então, deixa eu só achar aqui, ó, tá em espanhol. Na verdade, é um livro estadunidense, o autor é estadunidense, que não tiveram, né, não acharam interessante traduzir para o português. Então, você tem a versão dele em inglês e a versão dele em espanhol. Então, eu estou usando aqui a versão em espanhol. Tá? Então, eu peguei a questão daqui, né? Então, vamos falar espanhol um tiquito. O que eu fiz que acabei, né, na hora de digitar, fazendo um caquinho. Eu não coloquei o item A e o item B, certo? Então, item A vamos fazer em espanhol, ó, encuentre. Então, olha o que ele tem aqui, ó. A função f, representada graficamente abaixo, mostra a temperatura em grau Fahrenheit entre o meio-dia e as 6 da tarde. Então, aqui está o início da análise dessa temperatura e às 6 da tarde seria o final dessa análise. Isso aqui numa certa estação meteorológica. Então, o início, se você for pensar num cronômetro, né, seria o momento, o instante, 0. Então, bem aqui, ó, deixa eu pôr uma outra cor para não confundir com o vermelho que já está o gráfico. Vamos pôr verdinho. Então, aqui, ó, a gente teria o meio-dia. Então, o que a gente pode notar com a temperatura, né, só de olhar o gráfico sem se atentar para valores? Ela foi subindo, chegou no momento que ela chegou no valor máximo dela e depois foi descendo. E depois de um certo tempo, a partir de um certo horário, ela manteve-se aí mais ou menos constante, né? Não aumentou, não subiu, manteve. Então, encontre, né? Encontrar T1. O que é isso aqui, pessoal? Esse T1 seria a temperatura quando estiver marcando 1 hora. Que você usar gráfico para representar alguma situação, lá no eixo X, ele tem que estar representando alguma coisa, no caso, quantas horas se passaram a partir do meio-dia, e o eixo Y também está representando alguma outra coisa. Nesse caso,
a temperatura em graus Fahrenheit. Então, quando ele pediu T de 1, né, ele quer a temperatura 1 hora depois que começou a análise. Então, eu vou dar um zoom aqui no gráfico, tá? E a gente pode perceber o seguinte, que quando está marcando 1 hora... Nossa, tá torto o negócio aqui. Quando está marcando 1 hora, vamos ver se eu consigo subir retinho. O gráfico, né? O 1 pega o gráfico neste lugar. E fazendo aqui a relação, a 1 hora a temperatura estava aqui, ó. Não é? Então, entre o 20 e o 30, eu tenho 25. Então, a 1 hora, a temperatura aqui era 25 graus Fahrenheit. Mesma coisa para T3 e para T5, né? A temperatura na terceira hora, a partir do momento que começou a fazer essa medição. Você vem, nem precisa fazer setinho, ó. Sabe os pontilhadinhos? O pontilhadinho do 2 pegou aqui, que por sua vez nos remete a essa localização do gráfico. Está entre o 30 e o 40, então 35. Então, T de 3, 35 graus Fahrenheit. E por fim, T de 5. Né? Na quinta hora, o gráfico vai, o 5 encontra o gráfico aqui. Seguindo, ele já colocou essas linhas para me facilitar. Ele está indicando 10 graus Fahrenheit. Certo? Já o item B, antes da gente seguir para ele, tudo bem com isso? Localizar valor no gráfico e tal? Tudo certo. Agora, qual é o maior? T2 ou T4? Ou seja, a temperatura 2 horas depois que começou essa análise, que vai estar aqui, ou a temperatura 4 horas depois da análise. Vou até apagar esse monte de rabisco aqui no gráfico, tá? Então, ó, qual que é maior? Temperatura depois de 2 horas ou de 4 horas? Exato, José Roberto. T2, ele vai me jogar aqui em cima no gráfico. Já T4, ele vai me jogar aqui embaixo. Eu nem preciso olhar lá no eixo Y para ver os valores. Como um ponto está mais acima do outro, a gente já percebe que o T2 é maior do que o T4. Tá? Então, T2 é maior, né, a temperatura 2 horas depois da observação, que o T4. Ok? Tranquilos com isso, pessoal? Bom, agora daqui para frente é rapidinho. Lembra que quando a gente foi falar de função, né, nós dizemos que existem 2 conjuntos bastante importantes que a gente tem que ficar atento quando vai estar trabalhando com função. Um é o conjunto domínio, né, que a gente indica por D de domínio da função, e o outro é o conjunto imagem, que a gente indica por IM da função. Quem são esses 2 conjuntos? O domínio são todos os valores de x. Todo mundo que eu pus no lugar do x. Já a imagem são todos os valores de y. Né? Todo mundo que eu pus no lugar do y. Que eu pus não, que a gente calculou e virou y, não é?
Se vocês olharem, vamos voltar nos exemplos que a gente tinha feito. Na primeira função, o domínio foi os reais, né? Eu pus qualquer coisa no lugar do x. E a imagem também foram os reais. Deu valor positivo, ó, 1, 3, deu valor negativo, não é? Agora, se eu descer um pouquinho e olhar nessa função aqui, o domínio dela foi os reais, não é? Mas a imagem dela, a única coisa que teve, né, o único valor que o y teve, foi o 3, ó. O y, em todos os casos, foi o 3. Então, se eu for complementar aqui, ó, o domínio da função é os reais, já a imagem da função também é os reais. Exato, José. Nesse caso aqui, a imagem da função é 3. Independentemente de quem eu pus no lugar do x, o y deu 3. Não é? Olhando o próximo gráfico, a gente viu que o domínio é os reais, ou seja, eu pude colocar qualquer coisa no lugar do x. Mas se a gente olhar a imagem, ela começou no 0, né? Depois foi 1, 4, 9, ou seja, só foi pegando valores positivos do y. Não tem nenhum valor negativo na imagem dessa função. Então, a imagem dessa função, a gente pode pensar assim, ó, que vai do 0 positivo, lembra daquelas notações de intervalo que a gente estudou? Né? Que vocês olharam e falaram, nossa, para que eu vou usar isso? Uma das finalidades da gente estudar intervalo é justamente aplicar aqui, ó, para domínio, imagem, essas coisas. Então, a imagem, galera, concorda que o menorzinho dos valores do y é o 0, depois foi subindo em direção ao infinito positivo? Então, a imagem dessa função h é todo mundo maior do que 0, ou igual, né? Aí você pode escolher, né? Imagem da função x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 0. Lembram das representações de intervalo? Então, olhando aqui pelos valores que a gente obteve na tabela, a imagem dá isso aqui, né? Já essa outra funçãozinha aqui, a imagem, o domínio é os reais, e a imagem também, ó, pode ser qualquer valor real. A imagem da função é o conjunto dos reais. Se você for olhar os valores de y, teve 0, teve valor positivo, teve valor negativo, teve tudo que a gente tem direito, não é? Então, tá aqui, certo? Já nesse último, por causa das restrições dos valores de x, o domínio foi o R+, né? Os reais não negativos. E os valores da imagem, vocês perceberam que também pegou tudo quanto é valor positivo? Então, a imagem da função também é os reais positivos, certo? Até aqui, puxando, recordando questão de domínio e imagem. Tranquilos ou tem alguma dúvida, alguma coisa que ficou meio perdida aí? Pode seguir? Bom, só que assim, a gente quer coisa que facilite a nossa vida, não quer? Ficar olhando tabela de valor para lá e para cá fica meio complicado. Então, a gente pode utilizar o gráfico para poder determinar o domínio e a imagem, certo? Se eu tiver o gráfico de uma função, tá? A gente vai fazer o seguinte. O domínio de uma função é o valor, são os valores de x. Já a imagem são os valores de y, não é? Então, vou vir aqui, ó,
E malandramente eu vou copiar essa coisa de lousinha digital, quebra um galho danado, né? Antes, coisa que eu teria que fazer na lousa, e volta daqui, volta dali. Não, só vem aqui, copia, cola e pronto, tá feito. Galera, lembra, x é domínio, conjunto de valores de x. Então, olha só, se eu for olhar o gráfico, aqui eu tenho um valor de x, para esse pontinho eu tenho um valor de x, para esse pontinho eu tenho um valor de x. Vocês concordam que o gráfico ele vai usar todo o eixo x lá para poder ser utilizado? Então ele pega todos os valores de x. Isso aqui é o que a gente chama de projeção do gráfico sobre um dos eixos. Imagina que você veio aqui em cima, ó, e clique, acendeu uma luz. Você vai ter uma espécie de sombra do gráfico lá no eixo x. Essa sombra aqui é a imagem da função. É o domínio, perdão. Lá no eixo x é o domínio da função, que é o conjunto dos reais. Agora, se eu quiser olhar a imagem, eu tenho que olhar o eixo y, não é? Então, vem aqui, ó, pego um pontinho do gráfico, vejo, pego um pontinho do gráfico, vejo. Se a gente for olhar, todo o eixo y está sendo utilizado, né? Todo o eixo y tem algum pontinho dele que vai estar lá no gráfico. Então, essa projeção do gráfico é a imagem. Então, a projeção no y é a imagem, já a projeção em x é o domínio. Tá? Olha esse gráfico aqui que eu coloquei como exemplo. Esse pedacinho do gráfico. Pensando em x, no domínio, vocês concordam que o gráfico começa neste lugar do x, ou seja, ele começa a usar esse valor do x e termina nesse valor de x? Deixa eu pegar uma cor que dê um contraste melhor. Laranjinha. Não, verde. Então, ó, vocês concordam que o gráfico começou usando este valor de x aqui e terminou utilizando este valor de x? Ou seja, o gráfico, para construir, usou todos os valores de x que começam aqui nesse lugar e terminam aqui nesse lugar. Ou seja, daqui até aqui eu tenho o domínio da função. Todos os valores que eu pude usar no lugar do x para poder construir o gráfico. Enxergaram isso? Agora, pensando na imagem. Repara que o mais baixo valor que o y pega é esse carinha aqui. Então, eu começo a usar o y a partir daqui, né? E o mais alto que o gráfico chega é aqui. Ou seja, eu tenho o maior valor do y. Então, o y começou aqui embaixo a ser utilizado e terminou aqui em cima. Se eu vier de ladinho e acender uma luz, eu vou formar uma sombra do gráfico aqui, não vou? Essa sombra é a imagem da função. É a que a gente chama de projeção. Tá? Olha um outro exemplo aqui, ó. Essa função aqui, por exemplo. Quero encontrar o domínio e a imagem dela através do gráfico. O domínio da função. Eu venho e projeto o gráfico no eixo x. Certo? Percebam que a projeção desse gráfico pega o eixo x inteiro. Eu vou estar usando todo mundo aqui. Então, o domínio da função é o conjunto dos reais. Né? Então, D
de f é o conjunto dos reais. Se a gente voltar lá na questão onde a gente analisou o domínio dela, papum, ó, o domínio é o conjunto dos reais. Ah, mas e a imagem? Como é que a gente mostra, né, a imagem através do gráfico? Faz a projeção do gráfico, faz a sombra do gráfico lá no eixo Y. Imagina que você veio de um lado ou de outro do gráfico e, puf, acendeu uma luz. Então, a sombra, a projeção do gráfico lá no eixo Y, ela vai pegar tudo isso aqui, não vai? Ela vai começar aqui no zero, ó. A imagem começa aqui no zero e vai subindo. Então, essa projeção é a imagem da função. E a imagem da função a gente viu que começou no zero, inclusive usa o zero, e vai para o lado infinito do y, tá? Então, sem fazer uso de tabela nenhuma. Olhou no gráfico, matou charada. Ok? E só para fechar esse, né, dos exemplos que a gente já fez, olha esse gráfico lá que é o da raiz quadrada de x. Deixa eu aumentar ele. Olha o domínio, galera. Para você obter o domínio, o gráfico começou a partir daqui e foi pegando todo mundo lá para frente no x, não é? Se você fizer a sombra, a projeção do gráfico no eixo x, ele pega todo o eixo x, começando do zero. Então, o domínio da função é os reais não nulos. Ah, mas e a imagem? Né? A imagem são os valores do y. Então, olha só, eu vim aqui da direita para a esquerda e, puf, acendi uma luzinha. O gráfico começa a ser projetado no eixo y a partir daqui de baixo, não é? Então, essa projeção aqui é a imagem da função. Então, IM de f também é o conjunto dos reais não negativos. Dúvidas até aqui, pessoal? Pode seguir. Bom, então voltando aqui na apostila. Tem um exemplo aqui, ó. E aqui, de novo, foi exemplo de preguiçoso, por assim dizer. Né? Por quê? A gente construiu um monte de gráfico, aquele negócio todo, né? Agora eu vou ser esperto. Utilize um software, a gente pode usar quem a gente quiser, para traçar o gráfico da função f de x igual 4 menos x ao quadrado e, por meio deste gráfico, determine o seu domínio e a sua imagem. Então, como a gente já conheceu, ó, usando o GeoGebra. Além do GeoGebra, tem outros? Tem um monte, galera. Tem um monte. Tem Wolfram, tem RegCompasso, tem um monte. Só que o mais usado, o mais conhecido e o que tem mais gente trabalhando é o GeoGebra. Tem uns que são pagos, né? Você tem um que chama MATLAB, você tem um que chama Matemática, que tem assim, uns recursos muito superiores ao do GeoGebra, nem se compara, né? Mas são para algumas aplicações mais específicas e por aí vai. Para a gente, o GeoGebra é perfeitinho, tá? Então, eu vou vir aqui no meu GeoGebra, vou ocultar essa função j e vou digitar a função x do exemplo. Então, f de x igual 4 menos x ao quadrado. Vem aqui na caixinha de entrada, f de x é igual. Como é raiz, SQRT
Se eu só digitar e abrir o parêntese, olha só que interessante. SQR não quis utilizar a sugestão dele de preenchimento. Vou digitar na moda antiga, modo raiz. SQRT. Se eu abro o parêntese, automaticamente ele joga o símbolo da raiz para eu digitar lá dentro. Tá? E aí a gente vem e vê que a função é 4 menos x ao quadrado. Então, 4 menos x elevado ao quadrado. Dei Enter. Olha o gráfico aqui. Eu vou colocar só a malha principal. Vou colocar a cor do gráfico aqui. Ou melhor, nem vou colocar a malha. Tá? Não vai ter malha nenhuma. Pronto, fica mais fácil para a gente enxergar. Né? Que se a gente estiver fazendo um sulfite, a gente não vai ter tanta bordinha, tanta firula, né? Vou dar um print. Aqui, ó, um detalhezinho, ele coloca para mim o nome da função. Se eu vier com o mouse, eu posso arrastar para onde eu quiser, para liberar espaço. Vou dar um printzinho aqui no gráfico, tá? E vou jogar aqui no OneNote. Vou dar uma ampliada aqui no gráfico, né? Então, quem é o domínio dessa função? Né? O domínio. Lembra que é a projeção do gráfico. Projeção do gráfico no eixo X. Então, eu venho e imagino que eu estou fazendo uma luzinha, um solzinho, alguma coisa assim. Essa sombra começa aqui no menos 2 e vai até o 2, ó. Então, o domínio da função é esse intervalinho, que vai fechado do menos 2 até o 2 fechado. Tá? Agora, a imagem dessa função vai ser a projeção do gráfico no eixo Y. Então, eu volto lá e imagino que eu estou acendendo uma lanterna em algum lugar aqui e vendo a sombra. Essa sombra vem daqui de cima até aqui embaixo, não é? Então, essa sombra aqui, né, essa projeção que vai do 0 até o 2, é a imagem dessa função. Então, fechado no 0 e fechado no 2. Tá? Então, só lembrando, essa projeção é o domínio da função. E essa outra projeção, deixa eu colocar para fora aqui, é a imagem da função. Tudo bem com isso aqui, pessoal? Confuso, de boas, dúvidas? Professor, Oi. de maneira rasa, posso dizer que o domínio seria no eixo X, mais de ponta a ponta, e, consequentemente, a imagem de ponta a ponta no Y, basicamente? Isso. Você só tem que ficar atento ao seguinte, né? Onde que está cada ponta, né? Você começou no eixo X aqui no 2, que é a primeira ponta, né? Ou o primeiro extremo do intervalo, e terminou no 2, que é a outra ponta, é o segundo extremo. Tá? Então, essa parte aqui é o intervalo, lembra as representações de intervalo, desenhado, tudo certinho que a gente fez nas primeiras aulas? Então, este intervalo é o domínio da função. Aí, o y começou neste ponto e terminou nesse ponto, né? Então, o y começou aqui, terminou aqui. Então, eu tenho este outro intervalo que vai ser a imagem da função. Tudo bem? Beleza. Obrigado, hein?
Por nada. Bom, pessoas, aí se seguir aqui, ó, tem um exercicinho para construir e esboçar o gráfico. Perguntou algumas coisas do gráfico também, análise de gráfico, tem as respostas, tá? E com isso, tem uma coisa importante aqui para a gente fechar. Nem todo gráfico vai representar uma função, tá? Então, nem todo gráfico representa uma função, certo? O que a gente viu para definição de função? É importante lembrar. Como o gráfico, como uma função, me mostra o seguinte, um valor de y que depende de um valor de x, tanto que a gente fala que y é função de x, nossa, que função mais feia, que y é uma função de x, e a gente escreve assim que y é uma função de x, a gente tem que tomar um cuidado. Para termos uma função, para uma certa relação entre números ser uma função, para cada valor de x corresponde apenas um valor de y, tá? Deixa eu mudar a exibição, vou colocar a linha aqui. O que isso quer dizer, Como que isso aqui se reflete? Se eu for pensar numa tabela, tá? Se eu for pensar numa tabela, exemplo, o valor da conta de água depende do consumo, não é? Agora, nessa estiagem, a gente vai estar até numa fase mais crítica. Eu vi na minha conta de energia elétrica que pelo nível dos reservatórios de água está baixo. Mudou aquela questão da bandeira tarifária. Então, agora a energia elétrica vai estar mais cara, até normalizar o nível dos reservatórios. Então, pessoal, pegando um exemplo aqui do valor de conta de água que depende do consumo. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Consumo e valor. Como o valor depende do consumo, valor depende, valor é função do consumo, não é? Quem depende faz o papel de y. Quem não depende faz o papel de x. Então, vamos supor o seguinte, que eu consumi 1 metro cúbico de água, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, Geralmente, a maioria dos municípios tem uma taxa única que vai até 10 metros cúbicos e depois disso começa a subir. Então, para 11 metros cúbicos, 12 metros cúbicos, 13 metros cúbicos. Então, vamos supor o seguinte, até 10 metros cúbicos é uma taxa única de R$50. Certo? Então, aqui, ó, você entra na parte da taxa única de consumo, tá? Não sei se na cidade de vocês é assim, mas em muitos lugares é assim, Até um determinado valor de consumo, taxa única. E eu acho que em aulas anteriores a gente até pegou esse exemplo, não é? Aí depois começa a ser tarifado uma quantia a mais por metro cúbico. Vamos supor o seguinte,
a partir de 10 metros cúbicos, né, depois dos 10 metros cúbicos, R$ 5,00 por metro cúbico excedente. O que seria esse metro cúbico excedente? Aquilo que passou dos 10 metros cúbicos. Então, até 10 metros cúbicos paga R$ 50,00. 11 metros cúbicos, você paga 50 da taxa única, mais 5, que é o excedente, então você vai pagar 55. 12 metros cúbicos, 50, que é a parte fixa até 10, 2 vezes 5, então vai dar R$ 60,00, né? Porque você excedeu 2 metros cúbicos da taxa mínima. 13 metros cúbicos, 50 mais 3 vezes 5, então 50 mais 15, R$ 65,00. Tudo bem? Vocês perceberam que para cada valor de X, eu só tenho um valor de Y? Gastou 1 metro cúbico, R$ 50,00. Beleza, para 1 metro cúbico eu sei que vou pagar exatamente R$ 50,00. Para 2 metros cúbicos, eu sei que eu vou pagar exatamente R$ 50,00. E vai indo assim. Para cada valor de consumo, eu tenho um preço ligado a ele, não é? Então, é função isso daqui. Certo? Essa situação aqui é uma função. Tá? Então, a situação acima representa uma função, né? Por quê? Para cada x, há somente um y, certo? Agora vamos pensar numa outra cidade, certo? Numa outra cidade, o negócio funciona assim, ó, consumo e valor, tá? Para 1 metro cúbico, R$ 50,00. Para 2 metros cúbicos, R$ 50,00 também. Até aqui tá belezinha, não é? Você segue a mesma ideia, só que a partir de 10 metros cúbicos você pode escolher. Ou você paga R$ 50,00, ou você paga aquela tarifa extra, 55. Para 11 metros cúbicos, mesma coisa, ó. Você escolhe se você quer pagar R$ 50,00 ou se você quer pagar a sobretaxa. Ou seja, te deram a opção, falou, ó, o que você quer? Você está meio apertado? Ah, então paga a taxa única. No mês seguinte eu estou com uma grana sobrando, eu vou ajudar a companhia de água que está quebrando, né? Vou pagar a tarifa extra ali por consumo. Vocês perceberam que um valor de X aqui, ó, está relacionado a dois valores de Y? Um X relacionado, né? Um valor de X relacionado a dois valores de Y. Mesma coisa aqui, ó. Quando x igual a 11, o y pode ser 50 ou o y pode ser 60. Vocês perceberam que algo de errado não está certo? Tem alguma coisa não muito coerente aqui? Notaram essa incoerência? Essa situação, gente, não pode ocorrer. Essa situação não é um caso de função, tá? Então, a situação acima... Não, eu queria trocar de cor para ficar bonitinho. Vou pôr essa aqui, ó. Então, a situação acima
não representa função. Perceberam por que não representa uma função essa segunda situação, gente? Antes da gente dar sequência. Sim, sim. Ah, mas como que isso daqui reflete no gráfico, né? Reflexo no gráfico. O primeiro caso, gente, olha como que ficaria o gráfico dessa situação aqui. Formas. Então, aqui. Eu quero esse aqui. O eixo X vai estar... Não, eu quero ele numa cor que contraste. Formas. Bom, o eixo X está aqui. O eixo Y está aqui. Nossa, eu fiz o eixo Y torto. Não é para ficar torto, não. Aqui. No eixo X eu tenho o consumo. E no eixo Y, o valor a ser pago. Lembra, até 10 metros cúbicos, você paga R$50, não é? Então, no primeiro caso, a primeira parte, você tem uma função constante, não tem? Até 10 metros cúbicos, você vai pagar R$50. Agora, a partir dos 10 metros cúbicos, tem aquela sobretaxa, não é? Para 11 metros cúbicos, a gente viu que pula para R$55. Olha o gráfico, a representação gráfica da primeira situação, ó. Para 11 metros cúbicos pula para 55, para 12 metros cúbicos pula para 60, né? Então você vai ter esse pontinho aqui, ó. 12 metros cúbicos, R$60, e assim vai indo. Se você perceber, e eu não fizer torto, o gráfico vai subir a partir daqui, não vai? Então, este gráfico aqui representa a função, né, consumo, ou melhor, valor em relação ao consumo. Vocês viram que bonitinho que ficou o gráfico? Comecinho é constante, depois sobe. Agora, olha que coisa mais esquisita que vai ficar o segundo caso. O segundo caso, até 10 metros cúbicos, vai ser mais ou menos igual ao primeiro. Então, eu vou fazer um negócio de preguiçoso aqui, ó. Vou selecionar, copiar esse gráfico aqui e só alterar umas coisinhas nele. Né? A era digital veio para facilitar a nossa vida. Então, olha só uma coisa, pessoal. No segundo caso, quando a pessoa chegou nos 10 metros cúbicos, ela pode pagar os R$50 de taxa única, como também pode acabar pagando R$55. Para 11 metros cúbicos, a mesma coisa. A pessoa escolhe, ó, eu quero pagar 50, ou eu estou com dinheiro sobrando e vou pagar 60. Perceberam uma coisa? Ó, para este valor de X, eu tenho dois valores de Y correspondentes. Para este outro valor de X, eu tenho dois valores de Y correspondentes. Então, isso no gráfico é refletido assim. Nossa, mas ficar olhando isso e tal é complicado? É meio chatinho, né? Dependendo de como tiver o gráfico. Por isso que existe um negócio chamado
teste da reta vertical, tá? Se eu tenho o gráfico de uma função, certo? Então, se eu tenho o gráfico de uma função, o que eu faço? Nós traçamos retas verticais cortando o gráfico, certo? Pode acontecer duas coisas quando eu faço isso. Não era isso que eu queria. Eu quero essa cor aqui. Forma. Eixo XY. Oh, caramba. Aqui, forma. Eixo XY. Podem acontecer duas coisas, gente. Deixa eu só fazer aqui o negócio direitinho. Então, eixo X, eixo Y, eixo Y, eixo X. Então, vamos supor que eu tenha esses dois gráficos aqui, ó. Esse sobe, desce, faz um negócio meio esquisitinho aqui, né? E esse outro gráfico, que além de subir, descer, ele resolve voltar. Olha o que acontece quando eu faço um monte de retas verticais no gráfico, ó. Reta vertical, outra reta vertical. Se eu conseguir arrastar ela para lá, eu fico feliz. Não consegui? Beleza. Não é bem isso que eu estava querendo. Então, reta vertical. Vou tentar fazer na mão mesmo. Outra reta vertical, que não está tão bonitinha. Outra reta vertical. O que a gente percebe? Todas essas retas verticais cruzam o eixo Y, o gráfico, num único ponto. Ó. Todas as verticais cruzam o gráfico num único ponto. Ó. Essa reta vertical só tocou o gráfico aqui. Essa só tocou aqui, essa tocou aqui, essa tocou aqui, não é? O que isso significa? Significa que para este valor de x aqui, eu tenho apenas um y. Para este valor de x, eu tenho apenas um y. Então, se todas as retas verticais que eu traçar cruzarem o gráfico num único ponto, eu concluo que o gráfico... E agora está passando um caminhão de som, fazendo propaganda política. Para me ajudar. Então, ó, se quando eu fizer as retas verticais, representa função. Então, se quando eu traço essas retas verticais, todas elas cruzarem o gráfico num único ponto, esse gráfico representa uma função, tá? É um gráfico representativo de uma função. Agora, olha esse segundo gráfico aqui. Ó, tracei uma reta vertical, pegou o gráfico num lugar só, belezinha. Fiz outra reta vertical, pegou o gráfico num lugar só, bonitinho, né? Tudo está indicando que esse gráfico representa a função, ó, está pegando o gráfico num lugar só. Só que eu fiz uma benditazinha de uma reta vertical, vou até dar um zoom aqui, ó, que a gente pode notar que cruza, que toca o gráfico em dois lugares.
essa reta vertical tocou o gráfico neste ponto e neste ponto. O que isso significa? Esse valorzinho de x, ele vai estar associado a um valor de y aqui em cima e a um outro valorzinho de y aqui embaixo. Ou seja, esse gráfico não representa a função, tá? Se pelo menos uma reta vertical cruza o gráfico em 2 ou mais pontos, que pode acontecer isso também, tá? Do gráfico, na hora que você fizer a reta vertical, ela pegar o gráfico em 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, por aí vai, né? A gente pode afirmar que o gráfico não representa uma função. Ok? Ficou claro isso daqui, gente? Ficou. Bom, aí voltando aqui para a apostila, ó, um exemplo. Dos 3 gráficos mostrados a seguir, qual deles não representa, não é um gráfico de função? Você vai fazer o quê? Teste da reta vertical. Você vem e vai fazendo retas verticais no gráfico, ó. Na letra A, essa reta vertical pegou o gráfico num lugar só, pegou o gráfico num lugar só. Você faz quantas você quiser, tá? Você faz quantas precisarem. Perceberam que todas as retas pegaram o gráfico num lugar só? Então, no item A, é gráfico de função. Então, é função, tá? Representa a função. Agora, o item B. Vou traçar retas verticais, ó. Pegou num lugar só. Pegou num lugar só. E assim vai indo. Tá? Ó, pegou num lugar só. Todas as retas pegam o gráfico num único lugar. Esse gráfico também representa a função. Já o item C. Se eu vier e fizer uma reta vertical aqui, ela pega o gráfico só num lugar. Beleza, tá parecendo que é gráfico de função. Não é? Se eu vier aqui na frente, fiz outra reta vertical, ela pegou o gráfico num lugar só. Beleza. Mas agora, eu fiz uma reta vertical e essa danadinha dessa reta vertical aqui, ó, você pode ver, né, vocês podem ver, que ela vai pegar o gráfico em 1, 2, 3 lugares. O que isso quer dizer? Que esse valorzinho de x está relacionado com 1, 2, 3 valores de y. E isso não pode. A definição de função me fala, para cada valor de x, um único valor de y. Então, na letra C, esse gráfico aqui não é função. Ficou claro isso daqui, gente? Tranquilos? Então, sempre tiver uma parábola horizontal, teoricamente no curva, vai ter sempre mais ou menos, não vai ser uma função. Exato, né? Vamos até fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar a cor direitinho pro eixo, né? Aqui, vou fazer um eixo X e um eixo Y, tá? Vou até fazer 2. Aqui.
e aqui. Certo, ó. Foi legal esse exemplo que você citou da parábola. X e Y e X. Eu tenho esse gráfico aqui, ó. Vamos ver se ele vai fazer uma coisa que eu quero que ele faça. E eu tenho esse gráfico aqui. São duas parábolas, não são? Sim. Só que essa primeira parábola, se eu for fazer nas retas verticais, todas as verticais que eu estou fazendo pegam o gráfico num lugar só. Então, essa parábola aqui é função, representa uma função. Agora, nessa outra parábola que está deitadinha, eu fiz essa reta vertical aqui. Essa reta vertical pegou o gráfico em dois lugares, não pegou? Pegou aqui em cima e pegou aqui embaixo. Então, essa parábola deitadinha não é função. Certinho, gente? E tem alguma dica, no caso do enunciado de alguma questão, que ele coloca só em números e não em gráficos, que dá para saber que vai acabar dando um gráfico que não seja função? Então, se você for por tabela, né, pelos números, você vai cair mais ou menos assim, ó. Aqui, você percebeu que quando o X, né, do exemplo da conta maluca de água, foi 10 metros cúbicos, a pessoa podia optar, eu gastei 10 metros cúbicos, eu quero pagar 50, não, mas eu posso pagar 55, eu vou escolher. Perceberam? Esse valor de X estava relacionado a dois valores de Y. Então, isso aqui, ó, essa tabela, não representa função. Aqui, ó, 11 metros cúbicos. Você poderia escolher, quando o X igual a 11, se o Y ia ser 50 ou o Y 60. Então, isso daí já está dando aquela inconsistência, né? Ó, como que um valor de X vai estar relacionado a dois valores de Y? Não fecha a conta, não bate. Entendeu? Entendi. Não, eu falo mais da coordenada. Aquele ali, ele deu menos 4, se eu não me engano. Nesse exemplo que você deu, ó, menos 4, você acabou de passar, menos 4 e menos 7, eu acho. Qual? Esse aqui? É, isso, o último. Isso aqui, ó, deixa eu mostrar, deixa eu dar só um zoomzinho aqui. Aqui embaixo, pessoal, eu tirei de um livro, né? Esse menos 4 até menos 7 são os valores do X, tá? Então, o X aqui, né, o domínio seria do menos 4,7 negativo até o 4,7 positivo. E essa segunda parte aqui seria a imagem, né? Os valores de Y. Começa no menos 3,3 e vai até o 3,3. Então, esse último valor aqui seria a imagem, né? Você começa a pegar Y no menos 3,3 e termina no 3,3 positivo, tá? 3,3. Tudo bem? Bom, aí com isso, gente, se vocês forem acompanhando, tem os exercícios e por aí vai, né? E as respostas. Com isso, a gente encerra o capítulo 4 da apostila, tá? Eu vou parar aqui a gravação